Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo os links de todas as redes sociais. Você só precisa clicar em cima, você vai ser direcionado para a minha rede social e aí você se inscreve lá. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta, acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? E agora, vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos crentes da Tessalônica pela segunda vez, ele estava ciente de que algumas pessoas estavam espalhando um boato de que o dia do Senhor já havia chegado. Estes relatos perturbaram a mente de alguns crentes daquela época. Eles estavam sob severa perseguição pela Roma imperial. Antes disso, Paulo havia passado algumas semanas com eles, e neste tempo havia lhes ensinado bastante sobre a vinda do Senhor. Paulo pensou que era muito importante ensinar a estes novos crentes em Tessalônica sobre essas coisas, e o seu ensino sobre escatologia é uma característica muito forte em ambas as suas epístolas. Na palavra de Deus, quando lemos a vinda do Senhor, também podemos apontar para o que chamamos de o dia do Senhor. E ambas as referências estão falando sobre a segunda. Aquele último dia, quando o Senhor Jesus vem sobre as nuvens, pegar os santos para encontrar-se com Ele nos ares, e destruirá todo o reino do anticristo e o falso profeta. E após isso, e o julgamento, ele reinará na terra por 1000 anos. Nesta sua segunda carta, Paulo liga o dia do Senhor com o arrebatamento da igreja fiel, mostrando que fazem parte do mesmo evento. Paulo também já havia mencionado o arrebatamento em sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16. De acordo com a escatologia de Paulo, tanto o arrebatamento quanto a segunda vinda são chamados de dia do Senhor. Definitivamente, ele não determina duas etapas para este retorno, mas um único evento que inclui
o arrebatamento, e dentro do arrebatamento está a ressurreição dos mortos e o encontro daqueles que estiverem vivos, todos com corpos glorificados, encontrando o Senhor Jesus nos ares. E não há nada secreto nestes eventos. Portanto, como crentes, a nossa esperança e expectativa precisam estar no encontro com o Senhor nos ares. Infelizmente, muitos cristãos hoje estão mais apegados às coisas do mundo e não têm desejo real pela vinda de Jesus. Isso porque o mundo jaz no maligno e, como Satanás sabe que o tempo dele é curto e que estamos nos aproximando da geração do fim, ele tem intensificado as suas artimanhas contra o povo de Deus. Então, hoje nós vemos nas próprias igrejas uma intoxicação do mundo dentro da igreja. Você não precisa ir longe para enxergar que isso está acontecendo debaixo do seu nariz. E é claro que eu não vou passar tempo aqui apontando o dedo para ninguém, mas que o Espírito Santo esteja colocando em você a certeza de que o lugar que você tem frequentado e as pessoas que você tem ouvido realmente estão acordadas e vivendo como as 5 virgens prudentes, cheias de azeite em seus candeeiros, aguardando firmemente o retorno do Pai, nosso Senhor Jesus. Muitos chamados mestres e profetas estão nos dizendo que a igreja vai conquistar o mundo inteiro para Cristo e apresentá-lo a Ele em sua segunda vinda. Infelizmente, eles estão ensinando o retorno de Cristo à igreja de maneira muito diferente ao que está descrito na Bíblia. Para os crentes do primeiro século, a vinda de Jesus era o seu anseio e esperança, porque eles estavam constantemente sendo perseguidos no mundo por causa da sua fidelidade ao Senhor Jesus. Eles não estavam em casa, no mundo, mas estavam ansiosos pela cidade, ao mesmo tempo que com medo de serem perseguidos, mas também de negarem a Cristo. Portanto, eles estavam preenchidos da certeza de que não negariam a Cristo, mas também na ansiedade de que Jesus voltaria. De acordo com a Bíblia, a última coisa que acontecerá antes do retorno de Jesus será a grande tribulação, a perseguição de cristãos fiéis pelo império do anticristo, como nunca aconteceu antes em toda a história. Apocalipse 13, versículo 7, foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Muitos cristãos professos em todo o mundo estão sentados em cima do muro, com um pé no reino de Deus e um pé no mundo. Acredite, Deus vai eletrificar a cerca deste muro para que todos tenham que pular para um lado ou para outro. Durante toda a história do povo de Israel, Deus utilizou profetas para alertá-los, mas também utilizou inimigos, batalhas como os babilônicos, para que o povo realmente ansiasse por Deus, para que o povo estivesse se voltando para os caminhos do Senhor. O nosso Senhor também vai organizar as coisas no mundo de tal maneira que cada vez mais o povo de Deus vai ansiar desesperadamente pela sua vinda. A única coisa que estava em primeiro lugar na mente do apóstolo Paulo era o fato de que a igreja fiel seria reunida para encontrar Jesus nos ares e que este evento deveria ser o principal em seu pensamento. Eles deveriam ser como a noiva fiel esperando na expectativa da chegada do seu marido para celebrar um casamento. Algumas pessoas que se diziam apóstolos espalharam o boato de que Jesus já havia chegado, que o dia do Senhor estava próximo e que eles tinham sido deixados para trás. Entretanto, Paulo queria que eles soubessem que isso não era verdade. De fato, quando consideramos a doutrina de um arrebatamento antes da tribulação, ele não consegue se sustentar à luz do que Paulo ensina em 2 Tessalonicenses. O que Paulo ensina em suas cartas, na verdade, contradiz aqueles que estão promovendo o reino agora, ensinando e dizendo aos cristãos que as coisas, ao invés de piorarem, vão melhorar no mundo. Ambas as doutrinas, tanto a do arrebatamento pré-tribulacional
e a do reino agora são um engano e com certeza deixará muitos cristãos despreparados para a perseguição do anticristo e a grande tribulação que não tarda em acontecer. No versículo 3, Paulo está dizendo: não deixe que ninguém os engane de forma alguma, pois esse dia não chegará até que a rebelião ou a apostasia ocorra. A primeira coisa sobre a qual Paulo nos adverte é quanto ao engano. O Senhor Jesus, em seu discurso no Monte das Oliveiras, alertou sobre terremotos, guerras, fomes, doenças, mas também alertou sobre o engano. E este engano não é só o engano que o mundo traz para nós como cristãos, é o engano dentre os pastores e mestres, o engano dentre aqueles que ensinam e o engano daqueles que aprendem com aqueles que estão ensinando coisas erradas, coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Na verdade, aquele que tem um falso mestre também é uma falsa ovelha, porque nós temos todos o discernimento do Espírito Santo. Então você não pode culpar apenas o seu pastor ou alguém que te ensinou algo errado. Você precisa pegar a informação e pesquisar. Coloque nas Escrituras e procure, e peça a direção de Deus. Paulo nos diz que antes do retorno de Jesus haverá também uma apostasia. Jesus também nos advertiu sobre isso em Mateus 24, versículo 9. Então você será entregue para ser perseguido e morto, e você será odiado por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos se desviarão da fé e trairão e se odiarão, e muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muitas pessoas. Por causa do aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra que Jesus usa para amor é a palavra ágape. E aqui no Evangelho de Mateus é usada para os cristãos crentes, aqueles que já fazem parte da igreja. Os não cristãos são incapazes de amar, porque eles não têm o Espírito Santo entre eles. Este amor ágape só pode ser produzido no coração pelo Espírito Santo. O livro do Hebreus, nós vemos outros tipos de apostasia. Uma seria uma rejeição total e deliberada da verdade, como lemos em Hebreus 10, 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Perceba como aqui ele está falando daquele que já esteve com Cristo, daquele que é crente, daquele que já esteve aos pés do Filho de Deus e se desviou da verdade. Aquele que conheceu a verdade e mesmo assim preferiu andar do outro lado. O outro tipo de apostasia que o escritor de Hebreus também enfatiza é o afastamento do padrão de vida estabelecido para os cristãos no Novo Testamento. Hebreus 6, versículo 4, diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É possível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Ambos são características da igreja de hoje. No entanto, a palavra usada em 2 Tessalonicenses, traduzida no grego de apostasia, é rebelião, não apontando apenas para um afastamento dos padrões bíblicos de vida, mas também incluindo uma completa negação das verdades básicas da fé cristã. Isso também inclui o ensino de outras doutrinas que vão contra a palavra de Deus. A apostasia, que começou sob o comando de Constantino, explodiu hoje em todas as proporções, através de uma grande influência que nós temos da mídia. A maior parte do falso ensino vem principalmente das igrejas. Muitas dessas falsas doutrinas de demônios ainda podem levar o nome de cristãos, junto com pregadores do dinheiro,
João, o apóstolo, falou sobre isso, nos dizendo que se acolhermos alguém ou convidarmos alguém para a igreja que não trouxer ensinamentos bíblicos, estaremos compartilhando da obra perversa dessa pessoa, em 2 João 10 e 11. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. A principal característica hoje que indica que realmente estamos nos últimos dias é este engano espiritual generalizado nas igrejas, por meio dos falsos profetas e mestres, que acabam ensinando doutrinas de demônios, como lemos em 1 Timóteo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Em sua segunda carta, o apóstolo Pedro também fala sobre eles. 2 Pedro 2, versículo 1, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no Tártaro, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Este é o fermento que leveda toda a massa. Um grande falso profeta. Estes aproveitam do sangue do Cordeiro. Promovem impiedade como meio de ganho financeiro. Este compromisso da igreja cristã, principalmente nas nações, levará o anticristo ao poder. Quando ele entrar em cena, haverá um afastamento da fidelidade a Jesus e da sua palavra, sem paralelo na história da igreja. De uma só vez, 1/3 das estrelas será varrida do céu pela cauda do dragão, como lemos em Apocalipse 12, versículo 4. Se formos olhar para a simbologia aqui, apontando para estrelas simbolizando os crentes, digamos que Satanás conseguirá derrubar a muitos. Então, esta primeira coisa que Paulo nos diz que veremos antes de Jesus voltar é a apostasia. Então virá o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta sobre tudo o que se chama Deus. E então ele faz um templo se proclamando Deus. Existe um outro homem na Bíblia que foi chamado de filho da perdição. Este é Judas Iscariotes. Ele é um tipo importante do anticristo no Novo Testamento, porque ele era um homem que foi habitado pelo próprio Satanás. Ele era um apóstolo e estava muito próximo de Jesus e de outros apóstolos. Ele também podia fazer milagres. Ele estava com o dinheiro em mãos, mas ele era um enganador e um ladrão. E Jesus sabia disso. Ele podia enganar aos outros, mas a Jesus ele não enganava. O anticristo provavelmente terá intimidade com a religião e talvez até parcerias com a igreja de maneira geral. Assim como Judas, ele também será possuído pelo próprio espírito do anticristo, Satanás. E com certeza será capaz de enganar uma grande maioria até da própria igreja, fazendo com que todos sigam a sua agenda. Não precisamos ir tão longe, não é mesmo? Eu fiz um vídeo sobre as dancinhas que o TikTok ensina às crianças de hoje em dia e não precisamos ir muito longe para perceber que os próprios cristãos que se intitulam cristãos e até pastores fazem esta dança. E não só isso, deixam com que as suas vidas e as suas igrejas e os seus rebanhos estejam se intoxicando de toda a maldade que teve um princípio apenas: cumprir a agenda de Satanás. E aqui, entenda-me bem, eu não estou sendo radical.
Mas com Deus não se brinca. Quando consideramos o ecumenismo, ou Crislã, onde o próprio Papa declara que o importante é o amor, é claro que o amor é importante, mas Jesus precisa ser o primeiro e único Senhor e Salvador da sua vida. Para que você receba a salvação, não existe outro caminho. Agora, Judas Iscariotes também gostava de dinheiro. Ele era o tesoureiro, assim como o anticristo também terá grandes quantidades de riqueza à sua disposição. É o rei que se exulta, declarado por Daniel no capítulo 11. E nós lemos em 2 Tessalonicenses 2:9, a vinda do iníquo será conforme a obra de Satanás, manifestada em toda sorte de falsos milagres, sinais e prodígios, e em toda sorte de mal que engana os que estão perecendo. Eles perecem porque se recusam a amar a verdade e assim serem salvos. Por isso Deus lhes envia um poderoso engano para que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas se deleitaram na maldade. Perceba como Paulo está fazendo referência justamente ao povo de Deus, que se permite ser enganado, que se permite crer na mentira, se deleitam na maldade. Esses, com certeza, vão aceitar esta manifestação de falsos milagres, sinais, prodígios. E nós hoje vivemos um ensaio do que veremos quando o anticristo for manifesto em pessoa. Mas se a igreja deveria ser tirada do mundo 7 anos antes da volta de Jesus, então por que Paulo falou aos crentes da Tessalônica sobre essas coisas? Se a igreja deveria ser removida antes da aparição do anticristo, então afinal, para quem Paulo está falando essas coisas? Sem dúvida, Paulo esperava que o homem do pecado fosse revelado aos fiéis dos últimos tempos. Já vemos o início da apostasia, falsos sinais, milagres e maravilhas. E após algum tempo, onde estes sinais forem se intensificando, a apostasia aumentando, o anticristo será revelado. E então poderemos contar aí 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. E a nossa ansiedade pela volta de Jesus será cada vez maior. Se estivermos apegados a este mundo e às coisas do mundo, definitivamente não estaremos prontos quando tivermos que sofrer por Jesus, testemunhar a nossa vida por Cristo Jesus. Se dissermos que amamos a Jesus, mas não amamos sua palavra, então nós não amamos a Jesus. Oremos. Obrigada, Senhor, por esta mensagem. Capacita-nos e fortalece-nos e ensina, através do Teu Espírito, a Tua verdadeira mensagem. Abre os nossos olhos espirituais para tudo o que estiver à nossa frente e ser conosco, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. E até o próximo vídeo.